Jogo de Cintura. Olá, começa agora mais um Jogo de Cintura. E hoje o Jogo de Cintura é uma celebração aos 2 anos do programa, 2 anos da Rádio CDN, desses encontros maravilhosos que animam aí a sua tarde, a sua noite, a sua madrugada, qualquer hora do seu dia, porque nós estamos também lá no YouTube. Seleção comemorativa de hoje: Sandra Ávila, Daniela Minello, Débora Evangelista, Fabiana Sparrenberger e a nossa parceria que nos acompanha desde lá o início. Inana, seja seu próprio padrão de beleza, seja Inana. Clínica de Biomedicina Estética e Bioortomolecular, Royal Plaza Shopping, completo para você. Ubra, nós transformamos sonhos em propósitos, nós fazemos Ubra. E a pauta de hoje, então, gurias, 2 anos e o que eu aprendi aqui no Jogo de Cintura. Nada, acabou o programa. Quem sabe a gente introduz outro tema. Para. Só um pouquinho, tem um recado especial de alguém especial que também fez parte do Jogo de Cintura e eu vou adicionar agora, no meio da edição. E aí, gurias maravilhosas, Jogo de Cintura, 2 anos de programa, parabéns. Foi um prazer e continua sendo sempre um prazer ter participado e ainda participar um pouco. Me sinto ainda um pouco parte do Jogo de Cintura. Desejo a todos vocês, assim, só sucesso, só alegria, milhões de beijos, amo vocês. Mas eu acho que só em pensar, não tinha me dado conta, né? 2 anos que a gente está aí incomodando. 2 anos que vocês aí que estão nos assistindo, nos ouvindo, nos motivam cotidianamente a pensar temas, a trazer assuntos. Eu acho que uma das coisas que a gente aprendeu nesse tempo, eu aprendi principalmente, é ser polivalente nas temáticas. Como a falar sobre vários assuntos de uma forma que seja mais leve possível. Não tirando o peso daquilo que sempre teve, daquilo que é necessário, mas trabalhar de uma forma mais leve e traduzir. No meu aspecto tem isso, traduzir aquilo que acontece, que está lá no livro, aquilo que aconteceu lá, que eu vi uma notícia, de forma franca, de forma espontânea, para que a gente possa vir aqui e conversar. Isso aqui eu acho que é uma das coisas importantes do Jogo de Cintura, é que ele se tornou uma conversa, na verdade era a proposta, que fosse uma conversa de mulheres, de amigas, falando sobre determinados assuntos. E eu acho que a gente conseguiu isso. E talvez essa forma mais leve de levar assuntos que muitas vezes não o são, é que tenham conquistado os nossos ouvintes, telespectadores, que até hoje nos mandam mensagens, que mandam lá no Instagram, que mandam no WhatsApp. Eu acho que isso é tão importante. Então, nós podemos dizer, o que eu aprendi? Meu Deus, eu aprendi o caminho do centro para cá, olha só o caminho, o carro já vem sozinho. Mas aprendi muito estar em equipe. Acho que isso também é interessante. A tal da generosidade acadêmica que a gente diz dentro da academia, dentro da universidade, onde eu falo, mas eu também sei que eu tenho que deixar espaço porque a Dani vai falar, porque a Sandra vai falar, porque a Fábio vai falar. Isso é importante, porque a gente tem muita fala, mas a gente também exerce a escuta. Então, nesses 2 anos de programa, eu acredito que eu, Daniela, me transformei. Não foi assim, o que eu aprendi. A gente compartilha saberes aqui e desenvolve, como a Débora falou, a escuta. E desenvolve também outros modos de pensar. Porque quem somos nós, né? Eu não gosto assim, de pessoas que chegam e dizem que têm uma opinião única e formada sobre determinados assuntos. E eu aprendi a ressignificar as minhas opiniões, que daqui a um pouco estavam estagnadas, e a partir da escuta do outro, das experiências, das formações das colegas aqui e de outras convidadas que vieram, refazer este olhar, estes modos de pensar e esses modos de agir. Eu aprendi a ter mais coragem, eu aprendi a me soltar no sentido de assumir quem eu sou, Daniela, quais são os meus desejos enquanto mulher, enquanto pessoa nesse mundo,
quais são os caminhos que eu posso trilhar, quanto que eu posso me dedicar às falas, mas principalmente eu, Daniela, como ser humano. E eu gosto muito de vir aqui nos programas, porque para mim, que já fiz terapia, eu acho assim uma terapia coletiva de um bando de loucas espetacular. loucas felizes, diria a Dani né? Bressan, como diria a Dani Bressan, que é para quem a gente manda um beijo hoje. E que sente especial, saudades. Muita. Querida. Fala por ti, sua louca. Aí eu sinto que eu mando recadinho, mando coraçãozinho, digo que tô com saudades, que ela tem que aparecer. Mas é justamente essa ousadia, né? Quando a gente fala da loucura, não é a loucura pejorativa, é a loucura da ousadia de nós sermos mulheres e daqui um pouco, quiçá, a gente desperte lá uma Sandra que esteja assistindo e dizendo, opa, eu também passei por isso, e elas são tão extrovertidas, são tão felizes, elas lidam com isso de uma forma tão natural. Então eu aprendi a ser mais humana pelo viés do conhecimento que a gente traz, mas principalmente com aquele que as colegas trazem e que a gente acaba trazendo para as nossas ações diárias. Então, esses 2 anos de programa tem sido um aprendizado para além daquilo que a gente tenta contribuir, porque até a Fábio comentou num intervalo, mas tu deixou a parte boa para o final. Eu digo, sim, mas a gente vê a pauta, que aliás é muito bom a gente ficar sabendo da pauta anteriormente, a gente se prepara, só que na hora surgem outras memórias. Então, o trazer à tona essas memórias de cada uma aqui é o maior aprendizado, porque tem coisas que ficam no esquecimento e que a partir do exercício da fala e da escuta, a gente se coloca na mesma posição que as colegas. Então, essa empatia, esse aprendizado de sermos mais mansas. E sim, a gente tem muita coisa para falar, mas a gente também tem que escutar e fazer aquela... Sabe aquele fuxico que a gente tem que costurar direitinho e deixar às vezes redondinho? Nunca sai redondo. Mas a gente costura e lança umas pontinhas para que as pessoas interpretem dos seus jeitos, seus modos operantes. Sandra não está há 2 anos direto com a gente, acho que é a terceira participação, né? Terceira participação. E a Sandra vai falar um pouco mais da experiência, mas ela nos acompanha também, né, Sandra? Aqui ou fora daqui? Acompanhando, né? Inicialmente acompanhando, sabia que tinha o grupo fechado, né? E a partir do momento que abriu a oportunidade de ter outros perfis, outras pessoas também debatendo assuntos que são importantes para todos, homens, mulheres, enfim, né, para todas as áreas também. Eu achei eu aprendi inicialmente que eram falas que a gente pegava assim durante o processo das apresentações. Eu lembro que eu já relatei isso aqui. Eu lembro que eu encontrei a Fábio uma vez e eu estava caminhando e eu disse, Fábio, lembra que vocês falaram lá que tem que cuidar o corpo, a mente e o espírito. E tô aí, tô começando, né? Agora eu vou ter que engrenar. E aí, então são coisas assim que tu vai pegando e vai alinhando e trazendo até pra tua vida, né? E a partir do momento que a gente vem para trazer também a nossa ideia, o nosso pensamento para as pessoas, a gente aprende, a gente relata, compartilha, né? As nossas histórias, né? E como tu falou, a gente vai ter uma Sandra lá que vai dizer, eu vivi isso aí também, né? Que interessante. E também, por estar aqui em grupo, a gente aprende mais ainda a respeitar o pensamento do outro, né? Porque são 4 pessoas com perfis diferentes, com vivências diferentes, com formações diferentes, e que, obviamente, têm pensamentos diferentes, né? Que podem comungar de um assunto, mas que pela sua trajetória, pela sua vivência, pelo seu estudo, aplicam de uma outra forma. E essa aplicação da outra forma para o outro pode ser selecionada e dizer, eu me identifico mais com a Fábio, me identifico mais com a Sandra, me identifico mais com a Débora, enfim, né? E eu acho que esse caminho para mim seria legal. Então, a gente está aqui para contribuir também com as pessoas, compartilhar, socializar os nossos conteúdos pessoais, né? Que vai servir de alguma maneira para os outros. Eu acho que, como eu aprendi, tem muita gente que nos assiste que aprende também. E deve dar muita risada com nós. É o que eu ouço. Fernando, posso falar agora ou tenho que chamar intervalo? Mais 4 minutos, viu? Como vocês como vocês podem constatar, eu ainda não funciono conforme o tempo do programa. Eu sempre acho que a gente está passando da hora. Gurias, o jogo de cintura veio para minha vida, eu acho,
eu acho, não tenho certeza, que é numa certeza assim de que quando a gente se permite alguma coisa diferente, alguma coisa nova, o resultado é sempre espetacular. Quando a gente se permite. Hoje eu estou fazendo o que eu queria fazer lá no início, e que eu fiz muito pouco, no início do jornalismo, que eu trabalhei diretamente com o produto. Por quê? Porque eu fiquei 2, 3 anos, e daí já com o perfil da liderança eu já fui para cargos de gestão. Então, eu não tive muito contato direto com a profissão, que foi aquilo que me fez buscar o jornalismo. Eu queria escrever, eu queria contar histórias. Eu não fui fazer jornalismo porque eu queria ser chefe, queria mandar nas pessoas, não. Eu não tinha esse objetivo de conduzir as equipes. Fui para esse campo da minha vida porque, obviamente, tinha questão financeira, eu precisava ganhar mais em função da minha situação, em função da minha família. Meu pai morreu cedo, tinha que ajudar no sustento da mãe, do meu irmão, então eu acabei sendo conduzida para esse cargo. E hoje, 2 anos, né, com 2 anos de jogo de cintura, eu voltei a fazer o que eu fiz lá no início, o que me faz infinitamente feliz, que é o produto. Então, essas pautas que a gente discute, as pautas que a gente traz, a organização das pautas, pensar os assuntos, os direcionamentos, os convidados, quem é o melhor convidado para esse conjunto de pautas, quem é que pode contribuir mais, como é que a gente traz um perfil diferente. Isso era da minha vivência profissional lá no início, e que era o que me fez escolher o jornalismo. Então, para mim, jogo de cintura é uma prova, gente, que sempre há tempo. Quando a gente se permite, nunca é tarde demais para a gente ser feliz. Então, o jogo de cintura veio assim me trazer essa felicidade. Eu digo que quarta-feira que a gente grava é o meu dia de folga. E é de verdade, porque eu sou infinitamente feliz aqui entre vocês. Agora sim, o intervalo. E depois nós voltamos com a Dani, que suspirou aí para entrar, mas não vai ser na volta. Vai ser na volta. Estamos apresentando Jogo de Cintura. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Agora seu almoço pode contar com a praticidade da linha de congelados do restaurante Charong. Perfeito para quem busca por refeições saborosas e de qualidade, adaptável à sua rotina. Confira nosso cardápio no site e experimente. Disponível para delivery ou modalidade Pegue Leve. Aposte no Charong Soluções Gastronômicas.
Jogo de Cintura. Eu tenho que revelar uma coisa aqui, gente. Ai, meu Deus. Em 2 anos de relacionamento, a gente nunca brigou. Não que não faltasse vontade. Eu já tive vontade de pegar. Eu já tive vontade de pegar a chefinha pelos cabelos. Eu já tive... Em que momento, só pra eu ver se é o mesmo, não? O Fernando, não. O Fernando, eu nunca tive vontade de puxar as orelhas nem pegar pelos cabelos. Deborah, eu já tive vontade de pular no pescoço, mas nunca pulei. Então a gente continua sendo super controlado. Já tive. Desenvolvemos o autocontrole nesse programa. Assim, ó, depois que eu descobri que eu não consigo avançar, que eu consigo me controlar nesse programa e não pular no pescoço de ninguém, gente, eu sou uma pessoa sana. Eu sou uma pessoa sana, não sou insana. Mas é legal da gente falar sobre... É um relacionamento, né, gurias, de 2 anos. A gente... claro que, por exemplo, eu faltei em alguns momentos por questões de saúde ou questões profissionais, mas eu faço questão de estar aqui. Eu faço questão. E é muito legal quando a gente tem essa... Porque nós todas temos a liberdade da sugestão das pautas. E uma das coisas que eu falei para as gurias, que geralmente as pautas, elas vêm favoráveis às nossas histórias de vida. Então, eu tenho que cuidar para não sugerir muita coisa, porque sempre tem o viés da Daniela Minello. E aí, às vezes, a gente tenta, né, deixar, mas aí acaba a Fábio mais ali agora sugerindo as pautas. Mas, realmente, essa liberdade que a gente tem de trazer oportunidades de falar sobre determinados conhecimentos, conteúdos. E o legal disso tudo é a interação que a gente tem, gurias, na internet, tanto de mulheres quanto de homens, comentando sobre determinadas pautas, comentando sobre a importância do programa na nossa sociedade, porque eles simplesmente se enxergam em determinados comportamentos. E em outras vezes, eles veem possibilidade de como lidar com coisas que às vezes não estão ao alcance deles e que, queira ou não, a gente simplifica um pouco, né, gurias? Eu também falo muito quer sim, quer não, quer queira, quer não. Coisas que a gente vai aprendendo, né, esses vícios de linguagem. Mas uma coisa muito legal são os momentos que a gente trouxe aqui de fragilidade. Eu, Daniela, falo que a coragem é da gente contar coisas assim que poderiam ter acabado com as nossas vidas, né, pela gravidade. Mas esse apoio, né, esse apoio emocional da gente falar aqui sobre coisas sérias, sendo éticas, em nenhum momento a gente vai comentar nomes, né, quando for para denegrir alguém, mas a gente ter essa liberdade de falar sobre, entre aspas, ou sem aspas nenhuma, traumas que realmente poderiam ter acabado, né, com algumas etapas das nossas vidas e que a gente encontrou forças. Então eu não acredito em acasos, eu acredito sim que nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo aquilo que a gente precisaria neste momento para melhorarmos como seres humanos. E eu vou dizer para vocês, eu me sinto uma mulher empoderada. Melhores momentos do jogo de cintura, gurias. Melhores momentos. O que vem à cabeça de vocês? Eu me lembro de um jogo, agora eu não me lembro qual é o tema, mas eu lembro que assim, do relato, tanto da história da morte do meu pai, eu acho que foi uma coisa que me emocionou muito, assim, que eu sou uma pessoa que me emociona e não choro. Então, eu me emocionei muito lembrando da história do dia, do momento da morte do meu pai. E depois, quando eu falo muitas vezes das minhas avós, tanto da minha avó quanto da minha bisavó, porque elas têm um papel muito importante na minha vida, assim. E eu acho que é isso que a Dani fala é muito verdadeiro aqui no programa. A Deborah não está aqui fazendo um tipo Deborah. A Deborah está aqui na Deborah, na loucura da Deborah, no transtorno psicótico da Deborah. Aquela que está ali, às vezes, grava aqui, faz a gravação do que a gente está fazendo, e no intervalo eu estou aqui no celular, e resolve uma coisa aqui, resolve outra ali, pensa 300 coisas ao mesmo tempo, mas o programa é um dos poucos momentos, e por isso que ele é tão importante para mim, porque ele me centraliza. Nós vamos falar sobre o copo d'água. Muito bem, então nós vamos falar sobre o copo d'água e naquela meia hora eu vou estar envolvida com aquele copo d'água. Como eu sou uma pessoa que lata, né? Eu tô sempre girando, e isso é legal. A parabólica tem que focar. Isso é um exercício bom pra gente. E também acho que é muito bom deixar o mundo lá fora, né? Quando a gente está aqui, esse momento é nosso. Não me atrapalha, as mensagens que vêm para mim só vou ver no final, me deixa que quarta-feira é dia de jogo de cintura.
Eu relaxo tanto nos programas que às vezes façam pra mim e eu digo, do que a gente tá falando mesmo? O que é? Pera, qual é a pauta mesmo? Porque eu fico olhando e fico admirando as coleguinhas aqui falando. E aí quando eu vejo, e tu, Daniel, o que pensa? Pensa sobre o quê? Como é que era? Sobre o quê? É fim do programa ou é intervalo? A gente fica tão... É um transe, gurias. A gente fica tão em transe que a gente não sabe A se gente sente em casa. já terminou o programa, é intervalo. Não foi nenhuma nem duas vezes, né, gente? Muitas vezes aqui. Eu já sugeri que tinha que ser puff, não essa cadeira aqui muito... Porque a gente daí passa girando, sim, né? Aí passa girando. Se desse jeito formal a gente tá assim, tu imagina com puff. Mas gurias é tão legal, porque eu fico imaginando assim, quando eu encontro, porque a gente tem amigas para além daqui do programa. Na verdade, eu não sou amiga de vocês, só pra deixar claro. Vocês são companheiras de trabalho. Não sei, vocês são amigas. Viram eu homenagear no Dia das Amigas? Na verdade, eu acho que eu homenageei a Fábio. Mas foi um cerimonialzinho, nada que tu seja minha amiga. Mas resumindo, gurias, eu tenho vocês. Não, é que a gente tem diferentes contextos de amizade. Agora ela tenta. Tipo, ela tenta amiga que já te viu pelada. Vocês já me viram abraçar vaso? Não. Não. Vocês já me viram dançar em cima de um queijinho, tchuca? Não. Vocês já me viram pelada? Não. Então vocês não são minhas amigas. Essa parte aí a gente. Falta tempo, 2 anos não. Essa não parte é aí a gente nem vai querer também. Mas entendeu? resumindo, a gente se sente tão à vontade que quando eu vejo eu tô girando. O Fernando pega umas fotos nossas que eu digo, meu Deus, o que eu tava fazendo nesse momento? Porque eu olho pro teto e digo, mosquito. Sempre tem um mosquito. A Fábio sabe, né? Qualquer evento que eu vou, vem um mosquitinho assim, eu digo, não. É tu que atrai. Aí então assim, meu perfume bom. Importado. Fernando lembrou no último programa sobre sexo que tu disse que não tomar banho, né? Então deve ser isso. Não, eu disse que eu passei. Não fala palavras que não saíram da minha boca. Eu disse que cansei do cerimonial de ter que estar tudo certinho, passar hidratante, passar tomar banho. Eu quero saber, chegou no trabalho, tomar banho. Você joga no corpinho. Não, eu disse que eu cansei de ser chata. Tá bom. De fazer só quando tudo tá certinho, acabou o clipe. Eu mudei bastante, gente. Mudei muito. Aliás, mudei da semana passada pra cá. Isso que é legal no nosso programa, a gente mudar. A Deborah fala uma coisa, eu digo, meu Deus, vou me apropriar dessa ideia. Agora eu vou pensar assim. Isso é muito legal. Eu acho que isso é genuíno de qualquer ser humano. Eu não sou uma pessoa detentora de saber. Pelo contrário, eu tenho 2 formações, eu estudei, mas aprendo com vocês. Sandra, Amigas. fala desse trio de loucas, Sandra. Pode falar a verdade. Não, na verdade. Fala a verdade, A Sandra. gente não tem. Tu é Quem verdadeira. assiste, quem assiste não percebe, né? Não! Essa loucura. Não tá certo. Olha aí, a gente disfarça. Quando dá esse estilique assim, tu diz, será que é combinado isso? Imagina se fosse. Imagina se fosse Será que é ensaiado. combinado isso? Pra dar uma quebrada assim no gelo, né? Aí fica olhando. Gente, a gente não combina nada, a gente só passa a pauta, a gente não combina nem os vieses, a gente passa a pauta e aí fica essa coisa, que às vezes a gente tá num ponto do mundo, vai pro outro, depois a gente não sabe nem onde é que a gente anda, e é assim, a gente só tem ali um enunciado, a pauta que a gente lê no começo do programa é apenas isso que a gente compartilha no grupo. Para onde o programa leva, a gente vai indo. Eu gosto que o primeiro programa a gente está assim, ó, maquiagem íntegra, postura íntegra. Do 3º e 4º, porque a gente grava tudo no mesmo dia, tá, gente? Vou revelar um segredo 8 aqui. programas. 8 programas no mesmo dia. Aí lá pelo 5º em diante, a gente já tá com a postura assim, ó, pra baixo e assim, ó. Ninguém entende ninguém. É um bando de cacatua. O pessoal já reparou que depois do 4º, 5º programa... Eu tenho dó das últimas pautas, porque saem assim, ó. Gente, é um bando de piradinha, né? Mas eu acho que isso que é legal, a gente se permitir, porque todo mundo olha e diz assim, ó, ela é toda elegante, né? Tá sempre maquilada. Eu adorei que um dia uma me enxergou e disse assim... Eu adorei que um dia chegou uma mulher... A humildade. Eu sou humilde, eu adoro, I love humildade. Eu saindo de um mercadinho desses, que eu gosto de ir nesses pequenininhos, peguei comida, tava os meus filhos, eu nem me maquiei em casa, e daí a moça falou assim, oi, Daniela, me leva, coisa boa, TV normal. E eu disse, não, normal, eu acho que eu sou normal. E ela, não, assim, sentar no programa, ai, que bom. Assim, a felicidade que ela ficou, e eu não sabia se era porque eu não tava maquiada. Isso é muito legal. Eu fui num show faz pouco, eu fui num show, e aí a gente tava na cadeira errada, e aí um senhor, sentamos no lugar errado, eu e mais 2 amigas.
E aí um senhor que estava com a sua senhorinha do lado, daí tinha 2 lugares, ele me reconheceu, e eu digo, daí ele disse, eu nem acredito, eu tô perto da moça do diário. Ai, que amor! Moça era eu! Ai, Fabi! Moça era eu! E daí ele disse assim, ai, Fabiana, mas senta aqui com a gente ia ficar tão feliz, mas eu digo, mas não posso sentar, primeiro nós estamos em 3, e são só 2, e se aparece os donos das cadeiras, como é que a gente vai? Ai, mas eu queria tanto que tu sentasse do meu lado. Que amor! Ai, que amor, gurias! Isso não tem preço, é muito, 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 muito valor. E eu tô vivendo isso da profissão agora, com meus 48 anos. Então, é muita felicidade, gurias, é um momento de carreira, assim, que esplendoroso. Verdade. Mas esses encontros, assim, que as pessoas me reconhecem pela voz, já umas 3, 4 vezes. Nem mais, eu também tenho que fechar a boca, né? Onde eu vou, eu tô cacatuando. Ó, novo verbo, cacatuar. Cacatuar devia ser o verbo do jogo. Devia ser o verbo do jogo de cintura. Cacatuar. É o cacatu, tu cacatuas, Daniela, Minelo, cacatua. Nós cacatuamos. Posso E cacatuar, aí eu cacatuando lá, e a pessoa vem... eu te conheci pela voz, tu ia demorar, né? Eu disse só. Então, é legal essa ideia, assim, das pessoas que acompanham. Por outro lado, também, a gente vê a importância, e aí hoje, se estamos de aniversário, a CDN está de aniversário, a importância que tem o diário em Santa Maria. Porque as pessoas me reconhecem pela voz lá na Trancoeiro Neves, as pessoas me reconhecem pela voz lá em Camobi. Então, esse alcance da CDN, do diário, que a gente cristaliza ou a gente traz para o concreto, quando a pessoa bate nas costas da gente, quando a pessoa reconhece, quando a pessoa ouve a voz, quando a pessoa diz, eu escuto, eu ouço, eu vejo o programa. Isso aí não tem preço. E aí tem um detalhe. Um meio de comunicação que realmente está inserido dentro da comunidade. Não é algo de fora. Porque o que é a Deborah? A Deborah não é comunicadora. A Deborah é professora, advogada, uma translocada. Vou pegar a Deborah e vou colocar lá no veículo de comunicação para quê? Se não for exatamente fazer a ligação daquilo que é pessoa normal, comum da sociedade dentro do veículo de comunicação, para trazer para esse veículo aquilo que é o olhar do não profissional. Porque a Fábia é profissional. Ela tem o olhar de jornalista. Por mais que ela esteja aqui mais tranquila e tal, ela é jornalista. É da essência dela, é da postura dela. Eu não. É que foi-se o tempo também, né, gurias, que existia esse rigor da... tinha que ficar engomado. Ainda existe jornalismo engomado, né? Se tivesse que estar engomado, eu não estava aqui, né? E eu acho legal assim, tive um comentário... Tinha um perfil, né, antigamente, que... Eu nunca tinha que ser cabelo curto. E eu tentei muito na faculdade, tinha que ser não firme, conseguia. não podia ter essa coisa, essa quebra. Não podia. Agora que a gente pode ser a gente mesmo, daí... Eu gostei do comentário que foi lançado essa semana nas redes sociais, porque eu apareci com uma foto, porque se a gente... O Fernando diz assim, que é o nosso produtor técnico, né, Fábio? Coordenador técnico. Ele tenta coordenar, mas não consegue, mas ele é. Ele se esforça. Ele se esforça. E aí tinha um comentário assim, mas essa próxima se mexe. Porque eu fiquei assim, com uma pose que era assim, que não era uma pose... entre aspas, jornalística, né? Pra ficar pousada para uma foto. E eu achei uma graça que falaram assim, dificilmente tu consegue ficar enquadrada, né, no vídeo. E eu disse, mas é que... Tu ia demorar. Mas é que eu não consigo ficar parada, porque dói. Eu sinto dor no corpo, eu já falei, eu não consigo ficar muito tempo sentada. O bicho carpinteiro mesmo. O bicho carpinteiro que me cutuca, mas é exatamente essa movimentação, essa liberdade que a gente tem de se movimentar, não que... tenha sido autorizado, mas a gente... não precisa de autorização nesse programa para ser quem somos. Mas... Então, já terminou, gente. Já terminou. Então, eu ia puxar mais uma agradecendo vocês, gurias, por esses 2 anos de companhia. A gente quer ir pra rua, Fábio. Também quero. Que a gente possa estar juntas muitos e muitos e muitos e muitos programas mais. Obrigada pela sua companhia hoje e sempre. Beijão! Jogo de Cintura.